que, de fato, assim, a literatura que só reflete, né, só representa, só mostra, só retrata, eu costumo chamar de retratura, inclusive, né? Enquanto que a literatura é uma potência enorme de imaginação, de criação, né, de possibilidades. Ela foi inventada, exatamente a metáfora, é um instrumento, né, de ampliação da nossa capacidade de se relacionar com o mundo, né? Então, exatamente essa questão da imaginação, né? Um pouco assim, acaba virando um negócio meio que a literatura brasileira só pode representar a realidade brasileira, o que é um absurdo. Embora, Uhum. do ponto de vista de valorização social, né? Embora haja assim, vários escritores super importantes, né? Mas é como se no Brasil tu não tivesse a mesma liberdade do que na Europa, por exemplo, em que tu pode criar todos os mundos possíveis e tu pode criar tudo porque, enfim, seria... Vocês veem isso na arquitetura também? Como é que vocês há essa pressão social, né, social, assim, sociológica até, né? Digamos, como é que vocês veem essa relação de criação, imaginação e arquitetura, nesse caso, né? Né, eu acho que sim, acho que tem essa relação, sim, de como se a gente tivesse muitas urgências para lidar e não pudesse se lançar ao inesperado, né? Fazer alguma coisa de forma deliberada, que não foi encomendada, fazer algum projeto que tenha uma capacidade prospectiva mesmo, assim, né? De desenhar alguma coisa como o Non-Stop City lá nos anos 70, como o projeto que o Toyoito faz para Kazuyo Sejima, assim, um espaço para pensar como que a metrópole Tóquio pode se reconfigurar a partir da presença das mulheres nos espaços públicos, nos espaços de trabalho, e assim por diante. A Pig City, lá do MVRDV, que pensa assim, bom, se todo mundo na Holanda continuar comendo isso, comendo carne de porco nessa frequência, a gente daqui a pouco não vai ter mais espaço nem para cidades. E há uma infinidade de outras especulações que elas são... Acho que tem uma pergunta quando em aulas de literatura, oficina de escrita, né, que é aquela coisa do e se, né? Assim, e Uhum. se, assim, e acho que essa é um deslocamento bastante relevante, assim, que acho que é uma coisa que a gente pode tentar, em alguma maneira, interiorizar assim, na experiência arquitetônica como uma capacidade, que os problemas às vezes não estão dados, né? Nosso trabalho exatamente não é apenas dar solução para as coisas, mas especular sobre problemas que a gente às vezes não está nem enxergando. Uhum. Eu acho que essa frase que o Carlos falou agora por último é muito importante, porque muitas vezes o arquiteto está reduzido na sociedade a essa ideia de atender e prestar um serviço e atender a umas demandas que são demandas próprias do cliente. Essa relação de consumo em que o cliente tem sempre razão, então você atende e faz uma síntese do gosto pessoal do cliente com algo que pode ser uma questão ali de moda, etc. Então eu acho que essa Uhum. questão que você está falando das cobranças que existem, eu vejo dois polos muito antagonizados e muito complicados da expectativa social sobre a profissão. Um é o dessa prática privada de atendimento de classe média, média, alta, Uhum. etc., dessa trabalho principalmente na escala doméstica, tá? Que aí entra muito essa expectativa, na verdade, até publicamente já foi, se não me engano, o Jô Soares falou isso anos atrás, que chamou os arquitetos de os engenheiros do supérfluo. Então tem muito essa expectativa de que os arquitetos representem essa ideia de gosto de entregar algo que eleve o patamar de inserção daquele cliente naquela comunidade XYZ. Então, isso é uma redução absurda dessa formulação de problemas que a gente está falando, que mesmo na escala Uhum. doméstica, numa pequena reforma, intervenção pontual dentro de um apartamento, podem comparecer tantas questões, inclusive retomando essas questões que você falou do ambiente doméstico, das narrativas que podem ser apostas ao ambiente doméstico, mesmo que ali com esse tema recorrente, por exemplo, atual da trabalho dentro da casa, né? Tem tantas coisas que Uhum. podem ser reformuladas, recolocadas. Por outro lado, quando o arquiteto vai para um trabalho, principalmente de inserção no urbano, de trabalho com as questões que são profundamente coletivas, sejam elas da habitação coletiva de interesse social ou mesmo do espaço público, da urbanização e etc., a exigência é quase que o contrário, de que você seja o mais econômico e o mais mágico possível para fazer o mais com menos, como se de fato não pudesse haver um investimento de qualidade naquele programa público, principalmente Uhum. pensando na recuperação dos déficits de cidadania, né? Então, assim, por Uhum. exemplo,
Eu lembro uma discussão absolutamente surreal que houve em São Paulo sobre os centros de ensino unificado, né, o CELS, que a Marta implantou, que veio de um programa formulado por um professor da USP durante anos, dentro da prefeitura lá de São Paulo, o Alexandre Jaikov, e que de repente a temática era como é que uma escola tem um teatro completo, com toda a infra, que só o teatro custava 6 a 7 milhões de reais, tinha uma piscina semiolímpica, tinha toda uma infra e custava, sei lá, 18, 20 milhões de reais, e depois tiveram a cara de pau de botar na capa da Folha de São Paulo que após um ano o desempenho dos alunos do CELS era igual ao das escolas de lata. Então, você está entendendo? Então, são dois polos que eu vejo assim antagonizados de expectativa social sobre a profissão. Sim.